tema é a incubação energética, a estagnação da vida. Nós abordaremos aqui um estudo intensivo a respeito da nossa energia, um entendimento de como funciona a nossa energia. Falaremos a respeito do pensamento obsessivo, entre outros ciclos de energia que nos aprisionam e sugam, drenam completamente a nossa energia e, por isso, o fluir da nossa vida em todas as áreas ou em uma área em especial. Encerraremos falando como quebrar a incubação energética negativa para recuperar a energia positiva, sendo que a sua energia é o imã da sua vida. Corrente de energia maldita. Utilizei essa palavra na primeira parte dessa série e estou utilizando de novo. Se você observar, você verá comigo aqui no slide que eu fiz uma divisão da palavra maldita e grifei de vermelho a palavra dita. E esse maldita, o maldizer, está relacionado a todas essas imagens que você está observando comigo aqui no slide. Você está vendo foto de solidão, de violência, fobia, pobreza, abandono, fome, infância perdida, julgamento, culpa, condenação, depressão, dívidas, entre tantos e tantos males. Algumas pessoas estão com a vida parcialmente arrumada e algumas áreas de sua vida que não desempaca por nada. Por exemplo, aquela pessoa que não consegue por nada sair da pobreza, ou aquela pessoa que por nada consegue sair da obesidade física, ou aquela pessoa que não consegue por nada sair das dívidas. Às vezes a pessoa está com a vida dela toda fluindo, mas existe uma área da vida da pessoa que por nada aquela área muda e por causa disso a mente da pessoa fica frustrada, derrotando parcialmente, de modo direto ou indiretamente, as outras áreas de sua vida, porque o seu foco e a sua energia está no porquê essa área da minha vida não muda e as outras áreas da minha vida são áreas tão boas para se viver. Já outras pessoas, se tratando de corrente de energia, estão com todas as áreas de sua vida corrompida. Existem pessoas sofrendo realmente muito quando o assunto é vida. Todas as áreas da vida de certas pessoas está destruída. Ela está com os seus relacionamentos. Quando consegue ter um relacionamento, seus relacionamentos são ruins. Muitas pessoas já até desistiram de ter um relacionamento amoroso. É uma pessoa muitas vezes que não consegue, além de não ter um relacionamento, não consegue ganhar dinheiro, não consegue um bom trabalho, não consegue se dar bem com a família, ou às vezes nunca teve uma família. Ela não consegue ter o corpo que ela gostaria, ela não tem uma boa saúde. Existem algumas pessoas que têm a vida inteira cercada de problemas, disfunções. Mas como é que a gente estagna áreas específicas da nossa vida? Porque nesse momento eu vou falar de um contexto geral, mas abordando especificamente como é que a gente paralisa certas áreas. Tem áreas da nossa vida que fica crônica, parece que a mudança é crônica. Parece que estagnou de modo crônico, enrijeceu de tal modo que nada que a gente faz consegue mudar aquilo ali. Você tem aqui mal e dita. A junção dessas duas palavras se torna maldita. A principal forma de dizer é com as palavras. Embora a gente saiba que o ser humano fala de muitas formas, com suas expressões físicas, suas expressões corporais, com os seus olhos, fala através do silêncio, fala de tantas formas. Mas quando a gente está falando aqui da vida humana, a criação da vida humana, a principal forma de dizer é com as palavras faladas, pensadas, sentidas, expressas, porque nós somos seres linguísticos. Cachorros latem, bois mugem, a gente fala. Sendo que lá no livro de Gênesis está escrito, e Deus disse. Foi assim que Deus fez para que houvesse a luz e todo o resto da criação no universo. Ele disse. E mais ainda no livro de Gênesis diz que o Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se Deus disse, o ser humano para criar também diz. Então, quando a gente fala de bloqueio de vida, estagnação de vida, se a criação que Deus fez foi através do dizer, significa que o ser humano
está criando através do dizer, assim como Deus disse. E uma vida estagnada está representando no mal dizer. Por isso, muitas vezes, a gente diz fulano é maldito, ou então tem uma vida amaldiçoada, que está a respeito a uma palavra negativa repetida como um mantra no sistema cognitivo daquela pessoa. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, está escrito: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé, lembrando que lá no livro de Hebreus 11:1 diz o que é fé, é a certeza da posse de algo. Então, a palavra da certeza que estamos proclamando, se você confessar que com sua boca Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu deixei duas partes marcadas de cor vermelha aqui no slide, porque eu quero que você grave muito bem essas palavras. A gente tratará dela a respeito desse workshop, desse treinamento. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Se lembre, por gentileza, que está em sua boca e em seu coração. E a segunda coisa é que é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se confessa para a salvação. Salvação do seu problema, salvação da sua vida, salvação tirando você desse problema, desse ciclo vicioso de negatividade em que você pode ter em algum momento se inserido, estagnado a sua vida. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Guarde a palavra boca e coração. Ela é a expressão da criação na vida humana. Guarde a palavra boca e a palavra coração. A boca vibra a música que o coração dança e o coração vibra a música que a boca canta. Quando eu pensei nessa frase, eu senti em meu coração que a onda de energia que nos envolve, sendo que somos energia, seres que vibram de acordo com nossa vibração, frequência vibracional, a gente atrai os semelhantes a essa mesma energia de vibração, porque criamos antes dentro de nós algo que nos assemelhamos em imagem e mente e convicção. A boca está em sintonia com o coração como se fosse um círculo de energia, um loop. A boca fala, o coração se enche, a boca fala. A boca fala, o coração se enche e a boca fala. Então, a boca vibra, o coração dança. Dança porque o coração representa o nosso sentimento. Em algum momento da Bíblia você deve ter lido que a gente tem que ter cuidado porque o coração é enganoso. E muita gente pensa assim, como é que eu vou seguir o meu coração se o meu coração é enganoso? Parece ter um paradoxo aí, parece ter uma disparidade muito grande. A representação do nosso coração é a expressão de quando nós ligamos a nossa alma em conexão com o nosso espírito humano, e é através do nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus ou com o poder infinito, a inteligência infinita. Sendo que o nosso coração é o elo que liga a nossa alma ao nosso espírito, o coração é a parte do nosso crer, do nosso sentimento. Mas, infelizmente, ele é enganoso enquanto a gente não está renovado pelos princípios que regem a vida. Muitas vezes, nós nos acostumamos a sentir de modo errado, de acordo com o que a gente percebe ser a vida, com a educação que a gente teve, experimentando uma vivência de alma, uma vivência de ego. Então, muitas vezes a gente pensa, cara, eu não tenho valor nenhum, eu não sou ninguém. E você sente de verdade isso. Só que esse sentimento do seu coração, ele é enganoso. Enganoso porque você se habituou a ver a vida pelo modo natural e não pelo modo sobrenatural. Você se habituou a ver a vida a partir do que disseram para você, de acordo com a sua configuração mental, e não de acordo com as verdades eternas. Uma vez que você renova a sua mente e passa a viver pelas verdades eternas, ou seja, pelos princípios que regem a vida, pelas verdades de Deus, o seu coração é renovado e a partir desse momento você pode confiar no seu coração, porque o seu coração está sendo conduzido pelo Espírito e o Espírito está conduzindo você mediante a palavra eterna, que são as verdades
universais. Então, ter cuidado com o coração, porque o coração é enganoso, é que você muitas vezes sente tudo errado a respeito de si mesmo. Você sente que você não presta, que você não tem valor nenhum, que ninguém te ama, que você é feio, que você é ridículo, que você é pobre. Esses sentimentos vibrando dentro do teu coração, o teu sentimento, aquilo que você está sentindo, de acordo com o que você está vendo e percebendo ser a vida, com a tua mentalidade de ego, a tua mentalidade da carne, isso é falso, isso é enganoso, isso é mentira, isso é um engano. A partir do momento que você renova a sua vida e que se você se volta para Deus, volta a fluir pelos princípios da vida, fluindo em sintonia com a vida, o teu coração agora, ele está submergido nas verdades de Deus e por isso o que você está sentindo não é o que você sentia antes, mas o que o Espírito diz que você deve sentir, porque agora você vê a vida como Deus vê. Então você poderia sentir, eu não valo nada, mas a partir do momento que você renova a sua mente, agora você sente, eu valho muito, eu sou filho de Deus. Então agora você não está sendo mais enganado. O seu coração está dançando a música de Deus e a sua boca está proferindo que agora você é filho de Deus. Guarde muito bem essas duas palavras que eu falei aqui para você entender o que é boca e o que é coração, o que isso está fazendo na tua vida e o que isso complica e o que isso implica na criação da vida de uma pessoa, principalmente na estagnação de áreas específicas, áreas específicas em que a pessoa não consegue treinar e mudar por nada. Embora neste país a gente não esteja mais vivendo a escravidão permitida, a época da escravidão, onde os seres humanos escravizavam legalmente outros seres humanos. Hoje, embora tenha acontecido a abolição através da Lei Áurea, muitos seres humanos continuam vivendo em escravidão, infelizmente. Alguns em escravidão literalmente, sempre encontramos notícias de pessoas que foram encontradas trabalhando em modo escravo ainda neste país e em várias partes do mundo, escravidão trabalhista, escravidão sexual, escravidão de todas as espécies, venda de pessoas sendo vendidas como escravos, mas pior do que isso, é uma pessoa que está presa, sendo escrava de sua própria vida, porque ela se tornou escrava de um padrão social, escrava da religião, escrava do piloto automático do seu inconsciente e escrava do inconsciente coletivo, ou seja, do sistema do mundo que diz como é que o ser humano tem que ser, eliminando por completo a autenticidade do indivíduo, escravo de seu karma, de seu padrão de nascimento. O ser humano se tornou, principalmente hoje em dia, um escravo de si mesmo por causa da sua falta de integridade, um padrão que muita gente não entende, que é o padrão de criação, lei básica da vida para a criação da realidade de modo positivo, a originalidade e a responsabilidade. O ser humano se tornou escravo do seu modo de pensar, de falar e agir, preso em seu nascimento, preso em sua infância. Ou seja, o globo criativo que fundamenta a vida do ser humano, de muitos, está presa em um loop contínuo de energia onde ele se sente preso, amarrado em uma vida que ele não consegue sair. Agora, por que eu utilizei a palavra escravo tantas vezes? Existe um versículo na Bíblia muito importante para mim em que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e que vivam até transbordar. E quando eu analisei a minha vida durante muitos anos, principalmente no início da minha jornada, eu vi que eu estava tendo qualquer coisa, menos vida. Eu estava tendo sofrimento, angústia, dor, depressão, tristeza, fome, miséria, qualquer tipo de coisa, menos vida. E quando você é livre, eu vim para que fossem livres, quando você é livre, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, esse livre significa que você consegue mudar quando você quer. Se você quer a pobreza, tudo bem, mas se você não quer, você deveria ter o direito de mudar, e você tem. Todos nós temos. O problema começa quando a pessoa não quer e ela não consegue de jeito nenhum. Então, quando você sente a vontade de mudar e você não consegue, você é um escravo. Porque o oposto da escravidão aqui para nós é a liberdade. Se você está preso em algo que você não pode de jeito nenhum sair, mesmo que você esteja livre,
Ninguém está impedindo você, mas você mesmo, por causa de si mesmo, não está conseguindo mudar. Então você virou um escravo da própria vida. O ciclo de pensar, falar e agir, sempre do mesmo modo, é o que gera uma autoprisão, uma auto-hipnose que com o passar dos anos se torna uma fortaleza. O fluir paralisa e a vida estagna. A vida da pessoa estagna de tal modo que eu comparo a um pântano. O que é um pântano? Você com certeza sabe muito bem o que é um pântano. É uma água parada onde não tem vida. Ali nada prospera, nada cresce. É uma água fedorenta, parada, nojenta, onde tudo está praticamente morto. Tudo está pantanoso, tudo está sem vida, sem cor, sem brilho. É um lugar feio, fedido e que não evolui. A vida de muita gente paralisou neste sentido. Tem uma área da vida da pessoa que literalmente está pantanosa. Ela vive como se fosse uma fortaleza. Quando fala a respeito de dinheiro, de saúde ou de certos aspectos da vida dela, é como se ela estivesse presa em uma fortaleza. Essa fortaleza, da qual eu me refiro, é uma parede, um muro, como na época em que as pessoas eram presas em fortalezas. Essas fortalezas ficaram em locais distantes, geralmente praticamente impossível de sair dali, em ilhas, e essas fortalezas são tão altas, tão gigantes, os muros são tão altos e tão gigantes, que a pessoa acredita com 100% de certeza naquilo que a sua visão externa está vendo, naquilo que a sua visão interior está fazendo com que ela veja, que é impossível sair. O motivo é que a gente é energia. Nós estamos entre densos e fluidos. Como assim? Corpos sutis e corpos materiais. Nós estamos aqui entre o nosso corpo físico para estar presente em uma jornada de vida humana, mas a vida não é essa matéria física, nós não somos esse corpo físico. Existe um mundo fluido, existe um mundo energético, existe um mundo invisível, um mundo sutil, de onde as coisas realmente são criadas. Somos interligados aos infinitos cenários que nos condicionamos pelos infinitos personagens que assumimos de identidades de ego, ou seja, todo aquele eu que eu falo a respeito de mim, me coloca em um cenário equivalente àquele eu. E a gente está o tempo todo distribuindo e recebendo a energia expressa pelo meio. Nós criamos o que somos em mente e a gente atrai a qualidade dessa energia expressa em todo ser. Vivemos pela lei da criação. A lei da criação é o ser para o construir, o ser para o criar, o ser para o ter. Primeiro nos tornamos e o equivalente àquilo que nos tornamos se torna o nosso corpo de energia. Esse corpo de energia na qual vibramos atrai para nós as circunstâncias ambientais de acordo com os cenários que a gente se insere por causa da qualidade do que nos tornamos. Se você se tornou um empresário, você está no ambiente empresarial, atraindo toda espécie de coisas relacionadas ao empresariado. Se você é um açougueiro, você está vivendo em um ambiente de açougue e atraindo toda espécie de coisas referente aos açougues. Se você é um professor, você está vivendo em um ambiente de professores e atraindo toda espécie de coisas por causa do ser professor. Exatamente assim, nós criamos primeiro e por causa dessa energia que nos envolve, daquilo que criamos em nós, em um aspecto condensado de mente, fixo de mente, uma mentalidade convicta, uma mentalidade definida, a gente atrai o equivalente. Daí que o simples fato de você tentar criar pela lei da atração, tentando atrair sem antes se tornar, é completamente fora de cogitação, porque quebra o princípio básico da vida, que é o ser para ter. A lei da vida é o se tornar para poder criar, atraindo o equivalente.